Meus queridos irmãos, muito boa noite, com a graça do nosso Senhor Jesus, na paz do nosso Senhor Jesus. Então nós, mais um domingo, não é? Mais uma semana, ainda sob o decreto de afastamento social, já até autorizaram voltar às igrejas com um determinado percentual de membros, mas nós, juntamente com os presbíteros, decidimos que vamos aguardar mais a chegar esse final de mês para ver qual será a nova medida do governo ou como se comportará, né, o nível de contágio. Estamos vendo em muitos lugares que abrem e logo em seguida fecham, porque aumenta o número de contágios. E não queremos pôr em risco a saúde de nenhum dos irmãos, nem a nossa, nem a de ninguém. Então vamos aguardar um pouco mais. Estão tendo as pregações, os estudos, todos são enviados para os irmãos. Então vamos continuar assim até o final do mês para ver como se comporta a pandemia, como se comporta aí essa situação toda. Então hoje nós vamos falar aos irmãos, não é, do zelo da pregação segundo as Escrituras. A nossa mensagem de hoje, não é, a propósito da aula desta semana que está sendo dada pelo presbítero Daniel. É mais ou menos o mesmo tema. Então, olha só, nós vamos ler 2 Pedro, segunda carta de Pedro, no capítulo 1 logo, do versículo 3 ao 21. É um texto razoável, mas nós vamos ler porque vamos tratar dele, né? Então diz assim a palavra de Deus, a carta que o homem de Deus mandou para os irmãos da dispersão. Diz assim: visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-nos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Porque estas coisas existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum, pois desta forma é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por esta razão, sempre estarei pronto para trazer-vos lembrados acerca destas coisas, embora estejais certos da verdade já presente convosco e nela confirmados. Também considero justo, enquanto estou neste tabernáculo, despertar-vos com estas lembranças, certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, como efetivamente nosso Senhor Jesus me revelou. Mas, de minha parte, esforçar-me-ei diligentemente por fazer que a todo tempo, mesmo depois da minha partida, conserveis lembrança de tudo. Porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Pois ele recebeu da parte de Deus Pai honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: este é o meu Filho amado em quem me comprazo. Ora, esta voz, vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. Tendo assim, tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vossos corações. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porém, nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo.
Muito bem, irmãos, então, relembrando a vocês, o que nós queremos falar é sobre o zelo da pregação segundo as Escrituras. Em princípio, qualquer pregação que não é segundo as Escrituras não é pregação. É uma peça de oratória feita por alguém inventado da sua própria cabeça. Ainda que ele leia alguns versículos bíblicos. Se não estiver expondo a palavra, é falsa. Nós temos ensinado isso para vocês o tempo todo. Então, reparem bem, meus queridos, em nossos dias, né, que nós temos visto tanta presepada essa palavra em termos de igrejas, de tudo quanto é tipo, matiz, cor, cheiro, coisas incríveis, verdadeiros absurdos, não é? Em dias de tantas igrejas pentecostais, neopentecostais, ou que o valha, né? E inclusive igrejas tradicionais, hoje destradicionalizadas. É comum ouvir pessoas dizerem, eu insisto em falar isso para vocês, Deus me disse tal coisa, Deus falou ao meu coração, não é? Deus me disse isso, etc, etc, coisas desse tipo. Isso tem alguma base bíblica? Não, não tem. Estas são heresias da teologia pentecostal, neopentecostal, sobre supostas revelações do Espírito Santo em total desacordo com as Escrituras Sagradas. Coisas totalmente estranhas à Bíblia Sagrada. Eles deviam continuar escrevendo Bíblias. Se o Espírito Santo está revelando coisas novas, deviam continuar escrevendo novas Bíblias. Muito bem, irmãos. Não por coincidência, eu já disse agora, as lições diárias desta semana, transmitidas para vocês, eu transmito, mas o presbítero Daniel é quem está cuidando disso, né? Ele manda para mim, eu mando para vocês, não é? Da nossa escola, a lição desta semana, tratam desse assunto. Todo dia eu mando para vocês. Chamando a atenção, presbítero Daniel, pela lição, chamando a atenção dos irmãos para os aproveitadores que mercadejam a palavra de Deus. Por causa do confinamento em nossas casas, é possível assistir a todo tipo de pregações e pregadores o dia inteiro. O dia inteiro. Não é? Canais e mais canais. Daí, irmãos, o zelo pastoral que vemos desde a época dos apóstolos, o zelo pastoral do apóstolo Pedro, aqui no caso, para que os irmãos não sejam enganados por falsos pastores, falsos mestres, falsas pregações. Conforme o texto que lemos, os apóstolos, aqueles que realmente tiveram relações pessoais com o Senhor Jesus, como é o caso do apóstolo Pedro, e ele diz aqui, apresentam a sua palavra fundamentada em algo real, comprovável nas Escrituras, a fim de que ninguém duvide do seu ensino. O único dos apóstolos que se baseia em relações místicas com o Senhor Jesus foi Paulo. E assim mesmo, ele tinha todo o conhecimento da lei de Moisés. Ele era doutor da lei. E como ele mesmo diz, toda a lei serviu apenas de aio para nos levar de guia, de mestre, de professor, de tutor, preceptor, alguma coisa assim, para nos levar ao Messias. Ele diz isso lá em Gálatas 3:24. Pois bem, irmãos, no texto que nós lemos, como em toda a segunda carta de Pedro, essa segunda carta de Pedro aqui, toda esta carta, como na cartinha de Judas, de um capítulo só, nós vemos o apóstolo ensinando aos irmãos com veemência, alertando-os contra os falsos mestres e seus falsos ensinos, mostrando-lhes as bases sólidas dos argumentos que ele estava apresentando. Como um apóstolo que foi discípulo direto do Senhor Jesus, Pedro se apresenta como uma prova testemunhal. Como mestre da palavra, por outro lado, ele usa a palavra profética daqueles que o antecederam e que foram enviados pelo Deus para revelar a sua vontade. Nada de misticismo, nada de Jesus me falou, Deus me falou, falou ao meu coração, nada disso. Nada disso. O que Deus falou ao apóstolo, ou falou através dos profetas, pelas Escrituras, como ele diz, ou através do próprio Senhor Jesus, a palavra encarnada, que conviveu com ele durante 3 anos. Não é? Vamos às evidências do que estamos dizendo e do que foi lido aqui. Olhem só. Para entender melhor, nós precisamos saber as circunstâncias, o contexto da carta de Pedro. Como todas as outras cartas apostólicas, qualquer uma, de alguma forma, não é?
Esta é mais uma de todas as cartas que são discipuladoras e disciplinadoras. Eu já disse para vocês não sei quantas vezes, as cartas apostólicas foram escritas para igrejas, para pessoas supostamente, pelo menos, crentes. Não tinha intenção de converter ninguém. Era de discipular esses irmãos, disciplinar os irmãos que estavam sendo ensinados por falsos mestres infiltrados na igreja. Não é? Então, olhem só, irmãos. Vejam só. E esse disciplinamento e discipulado era para que os irmãos crescessem no pleno conhecimento de Deus, como ele diz aqui, a fim de que levassem uma vida de santidade, tudo com base nas Escrituras Sagradas e não no que ele estava dizendo. Muito bem. Como podemos ver desde o início da carta, após a sua apresentação, nós lemos desde o versículo 3, Pedro mostra aos irmãos o poder para viver em santidade de vida. De onde vem esse poder? Temos ensinado isso no discipulado. Como é que nós podemos andar, né? Como nós estamos vendo na carta de Efésios, fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. É Deus mesmo quem providencia isso. Então nós temos visto isso, é um dom de Deus. Como lemos nos versículos 3 e 4 agora, não é? Visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou da sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis co-participantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Então observem, Pedro está dizendo que é o poder de Deus mesmo que nos leva nessa condição de discípulos, a fim de que chegamos à natureza divina, como ele diz aqui. Não é? Que coisa linda, irmãos. Que coisa linda. É o Senhor quem cuida de nós. Ele nos escolheu na eternidade. Eu digo sempre esses aspectos da salvação. Ele nos escolheu na eternidade. Ele nos chamou no tempo oportuno, invariavelmente pela pregação da palavra. Ele nos justificou em Cristo Jesus pela justiça do justo que cravou os nossos pecados na cruz e nos concedeu, né, nos imputou e concedeu a sua justiça. Ele agora nos santifica no poder, fomos adotados como filhos em Cristo Jesus e agora somos santificados pelo poder do Espírito Santo, conduzidos no poder do Espírito Santo. É isso que é a igreja. Que coisa linda, irmãos. Portanto, nada de misticismo, nada de Deus falou ao meu coração, Deus me disse. Isso é tudo tolice. Palavras de quem não conhece a Deus nem a sua palavra. A vida das pessoas salvas, regeneradas, é conduzida pelo poder de Deus. A luz da sua palavra não pode ser diferente, de acordo com as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo, tudo de conformidade com as Escrituras, como o homem de Deus escreveu aqui, não é? Inspirado pelo Espírito Santo, e palavras que ele recebeu do Senhor Jesus e conhecia através das profecias do Velho Testamento. Além disso, irmãos, segundo o presente ensino bíblico, até o modelo, o modo como devemos agir, as virtudes que devemos desenvolver associadas à fé, são elencadas pelo apóstolo, como lemos nos versículos 5 a 7, que é mais ou menos a repetição do que Paulo explica lá em Gálatas, capítulo 5, 23 e 24. Não é o fruto do Espírito em suas várias manifestações. O homem de Deus aqui diz também isso de uma outra forma, com outras palavras, mas é mais ou menos a mesma coisa. Por isso ele diz: associai com toda diligência, reunindo toda a diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Porque estas coisas existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos, atenção, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é a base em que estamos firmados. Então, olhem só, irmãos. Estas são atitudes que precisam ser
tomadas pelo crente, por todo aquele que foi salvo pela graça, porque é o poder de Deus que o conduz na prática dessas virtudes, como ele diz aqui. É o poder de Deus, irmãos, mediante a fé, conforme as Escrituras Sagradas. Entendido que fé, eu tenho explicado a vocês, o escopo geral de fé é exatamente a revelação de Deus, e a partir dessa revelação, o crescimento no conhecimento dessa revelação e em obediência à prática das boas obras, conforme essa mesma revelação nos manda. Boas obras do Senhor, preparadas de antemão para que andemos nelas, Efésios 2:10. Não pode ser diferente disso. Nada de Deus falou ao meu coração, eu sinto no meu coração, o que eu sinto tem que ser com base no que eu sei, nas Escrituras. Muito bem, irmãos. Na sequência, o apóstolo apresenta aos irmãos aos quais ele escreveu, e a nós, eu garanto para vocês, ele não tinha a menor noção de que essa palavra ia chegar a nós hoje, né? Qual é a premissa, em que base esses irmãos deviam se firmar para que pudessem desenvolver uma vida de santidade? Na doutrina, irmãos. Na doutrina, como eu disse há pouco, esta é a base, a palavra de Deus. É assim que ele diz no versículo 8, logo em seguida aqui. Com a piedade, aliás, porque estas coisas, as virtudes que ele diz que os irmãos têm que praticar e desenvolver com diligência, estas coisas, existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejam nem inativos nem infrutuosos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus. Ou seja, devemos desenvolver uma vida de santidade não com base naquilo que achamos ou sentimos, os arrepios que sentimos quando ouvimos uma palavra bonita de um ungido de Deus da televisão ou numa igreja falsa, não é? Mas com base no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, de acordo com a sua revelação nas próprias Escrituras Sagradas. Nada de misticismo, nada de sinto no meu coração, Deus falou ao meu coração. Quando o irmão me diz isso, invariavelmente vem besteira em seguida. Ah, Deus falou ao meu coração, invariavelmente. Não é? Preste atenção, irmãos. Olha o zelo pela pregação da palavra do homem de Deus aqui. No que diz respeito à pregação do Evangelho, ao ensinamento para uma vida de santidade que agrade a Deus, toda e qualquer novidade vem do anticristo, como João o nomeia. Pedro aqui diz que eles já são condenados de antemão. Paulo os chama de anátema, malditos. Jesus os chama de falsos profetas, falsos mestres, não é? Então, irmãos, Judas também diz que eles muitos já foram condenados. Então, é sobre isso que Pedro bate forte aqui nessa carta, não é? Nessa segunda carta. Novas revelações, mensagens humanizadas, mensagens psicologizadas para nos agradar, todas elas visam a minimizar ou a esconder a gravidade dos nossos pecados e o escândalo da cruz. Cruz hoje só serve para ser uma joia pendurada num crucifixo, pendurado no pescoço, num cordão de ouro. Como o apóstolo escreve no versículo 9, àqueles a quem ele escreveu, não é? Ele diz que aqueles a quem estas coisas que ele acabou de falar aqui estão, ou essas coisas não estão presentes, é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Ele está falando especificamente dos falsos mestres dentro da igreja, ou daqueles que seguiam o seu ensino. É cego. Como Paulo diz aos Coríntios, o espírito deste século, Deus deste século, o príncipe deste século, cegou-lhes o entendimento para que não lhes resplandeça a glória do Evangelho do Senhor Jesus. É isso, irmãos. E o que você vê aqui neste velho pastor, como ele mesmo disse que já está perto de morrer, zelo pastoral com as suas ovelhas. Como é lindo ver o homem já velhinho. João, na sua carta, também chama filhinhos. Estas coisas vos tenho ensinado para que saibais, já na sua velhice também. Né? Então, irmãos, já velho, zelando pela santidade daqueles irmãos aos quais ele certamente evangelizou. Aqueles a quem Jesus disse: Pedro, pastorei as minhas ovelhas. Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Pois é, irmãos, para que confirmem a sua vocação. Versículos 10 e 11, ele diz assim:
Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto procedendo assim não tropeçareis em tempo algum, pois dessa maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno do nosso Senhor Jesus, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso aqui é a mesma coisa que Paulo diz aos Filipenses: como vocês me foram obedientes na minha presença, muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação, sabendo que é Deus quem opera em vós, tanto querer quanto efetuar, segundo a sua boa vontade. Lá em Filipenses capítulo 2, 11 e 12, se eu não me engano, é 12 e 13. A mesma coisa, com outras palavras aqui. Zelo do pastor pelas suas ovelhas, pelas ovelhas do Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, olhem só. Nos versículos de 12 a 15 seguintes, ele fala da sua expectativa com a proximidade da morte. Pelo que ele insiste mais ainda, para que os irmãos não se esqueçam do que ele lhes ensinou. Olhem só o que ele diz aqui, irmãos. Versículos 12 a 15. Por essa razão, vamos ler. Por essa razão, sempre estarei pronto para trazer-vos lembrados acerca destas coisas, embora estejais certos da verdade, já presente convosco e nela confirmados. Eu tenho dito para vocês. Por quê? Eu insisto em trazer-vos lembrados. Por quê? Porque vocês já conhecem. Ninguém pode lembrar o que não conhece, o que não sabe. Vocês já sabem, mas eu insisto em trazer-vos lembrados. Também considero justo, enquanto eu estou nesse tabernáculo, despertar-vos com estas lembranças, certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, como efetivamente o nosso Senhor Jesus Cristo me revelou. Mas, de minha parte, esforçar-me-ei diligentemente por fazer que a todo tempo, mesmo depois da minha partida, conserveis lembrança de tudo. Vocês já sabem, nós apóstolos, eu no caso ele falando, já ensinei isso a vocês, então lembrem, eu estou insistindo diligentemente, olha o zelo pastoral do velho pastor apóstolo Pedro, irmãos queridos, como é bonito isso, Agora veja que Pedro não estava ensinando algo novo, ele estava chamando os irmãos à lembrança. Lembrem, eu estou querendo que vocês não esqueçam. Ele não está ensinando nada novo, senão o que ele e os outros apóstolos já haviam ensinado. Com base em quê? Com base no que eles sabiam, não por ouvir dizer. Não com base em fábulas engenhosamente engendradas, como ele diz aqui, como fazem os falsos mestres, era sobre eles que ele estava chamando a atenção dos irmãos aqui, mas com base no que eles viram, presenciaram e viveram ao lado do Senhor Jesus. É assim que ele diz: porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo fábulas engenhosamente engendradas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade, pois ele recebeu da parte de Deus Pai honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: este é o meu filho amado em quem me comprazo. Versículos 16 e 17. Irmãos, o apóstolo está falando do que ele viu e ouviu, como ele diz, vindo da glória excelsa, a voz do próprio Deus Pai, acerca do Deus Filho, Jesus Cristo. Ora, esta voz, vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo, versículo 18. Nada de misticismo, nada de Deus falou ao meu coração, eu sinto tal coisa. Ele falava do que ele viu, do que ele sabia. Ele não estava ensinando nada de novo para os irmãos, de forma como Paulo diz aos Efésios, astúcia de homens que induzem ao erro. Não, ele estava ensinando com base nas Escrituras Sagradas, com base no que ele viu, ouviu e conviveu com o Senhor Jesus Cristo. Ah, irmãos, que coisa tremenda, o zelo pastoral pela palavra de Deus. Paulo diz, esse zelo me consome, porque ele via as igrejas sendo atacadas pelos falsos mestres o tempo todo, pelos fariseus o tempo todo. Muito bem, irmãos. Exatamente para que ninguém possa pensar que aquela experiência do apóstolo foi algo místico, na continuação do texto aqui, ele se apressa em afirmar que tudo aquilo aconteceu de acordo com as Escrituras Sagradas, confirmando a palavra profética, pelo que fazemos bem em atender, como ele diz aqui. Temos assim
É assim que está escrito. Temos assim tanto mais confirmada a palavra profética. O que ele viu e conviveu com o Senhor Jesus foi confirmação da palavra profética, como ele diz aqui. Temos confirmada a palavra profética e fazeis bem em atendê-la. Como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vossos corações. Versículo 19. Irmãos, é isso, irmãos. A palavra de Deus, as Escrituras Sagradas, o zelo da pregação da palavra de Deus, nada de misticismo, nada de Deus falou ao meu coração, Deus me revelou não sei o que, fora das Escrituras Sagradas. Mesmo que o apóstolo tenha tido uma revelação mística, viu ali Elias e viu Moisés, segundo ele, né? Talvez querendo mostrar a lei e os profetas, era a confirmação da palavra profética sobre um caso concreto. Ele estava ali com o Messias que estava prometido nas Escrituras. E Deus disse a Moisés lá em Deuteronômio: mandarei um profeta do meio do povo semelhante a ti, a ele ouvirão. Pois é, Deus agora falou: este é o meu filho amado em quem me comprazo. Ele disse isso lá no batismo. Aqui ele repetiu, só que aqui ele completou o que ele tinha dito lá a Moisés: a ele ouvi. Pois é, irmãos, não existe revelação mística à parte da palavra de Deus, nem mesmo para os apóstolos. Aquela revelação mística que Pedro teve no Monte da Transfiguração tinha base nas Escrituras Sagradas, como ele está dizendo aqui, uma vez que as profecias já anunciavam a chegada daquele dia. E mais, como Pedro afirma, nem mesmo a profecia que foi dada aos profetas lá do Velho Testamento era algo da cabeça deles, mas a revelação direta de Deus ao seu povo eleito, versículos 20 e 21. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura, nem essas profecias lá de Isaías, por exemplo, que profetizou muito sobre o Messias, nem estas provém de particular elucidação, não foi coisa da cabeça dele não, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana, entretanto homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Desde o começo, como Deus mandou Moisés, escreve aí: nada acrescentarás e nada subtrairás do que eu estou dizendo. O mesmo Jesus repetiu no Apocalipse de João: não acrescentarás nada. Quem acrescentar alguma coisa dessa Escritura receberá as penalidades dessa profecia, e quem subtrair também. Então reparem, irmãos, nunca ninguém na Escritura, não há invenção humana. Há a revelação de Deus, do Espírito Santo, o mesmo Espírito que agora nos conduz. Tem que ser pelas Escrituras, ou haveria, digamos assim, incompatibilidade, incoerência, um Espírito que inspirou uma Escritura e agora nos leva por outro lugar, uma nova revelação. Não há possibilidade disso, porque Deus não muda. A Bíblia diz isso, ele é eterno. Então quem tem um mínimo de entendimento do que é eterno, não tem como mudar, ou então não seria eterno, não é? Muito bem, irmãos, então prestem atenção, meus queridos, prestem atenção. Nós lemos aqui os versículos 20 e 21 que nos falam de que nem a profecia dos profetas não foi nada de particular elucidação, não foi nada da cabeça deles. E o apóstolo está falando agora também, ele não está inventando nada, ele está dizendo que ele viu e ouviu e conviveu com o Senhor Jesus, e que já tinha base nas profecias que ele também conhecia, por ser um judeu. Então, por isso, irmãos, à luz desta palavra, prestem atenção ao que vocês veem todo dia e o dia todo, se quiserem ver e ouvir na televisão. Assimilam, não é, em tantas pregações diárias pela televisão e pelas redes sociais. Eu fico muito triste quando recebo de alguns irmãos mensagens em Zap ou em YouTube, alguma coisa, dando a entender que são mensagens belíssimas, lindíssimas, e é só heresia, só besteira. Ah, eu fico triste. E mando dizer, é o irmão que manda para mim agora, diz: irmão, isso está tudo errado. Vocês sabem que eu mando dizer. Então, irmãos, prestem atenção ao que veem, ao que ouvem. Coisas lindas. Pois é, só que não tem base bíblica, está errado, não está de acordo com a palavra de Deus. Lembrem que fora das Escrituras Sagradas não há a revelação de Deus, logo não há nem a salvação, porque a salvação é pela revelação de Deus.
na palavra. Já disse, a conversão é obrigatoriamente e invariavelmente por um chamado ao arrependimento pela palavra de Deus. Não há outro meio bíblico de você ser convertido. Eu tenho dito isso, inclusive, ninguém é convertido por cultura. Tem que haver um arrependimento, tem que haver um entendimento, né? Então, irmãos, portanto, replicando aqui o mesmo zelo pastoral do velho apóstolo Pedro, esse velho pastor aqui também, exorta os irmãos a que apresentemos, e também apresentamos, aliás, o nosso clamor a Deus, para que Ele nos conceda a graça de ter a sua palavra objetiva como a nossa âncora, o nosso alicerce em tudo aquilo que pedimos e pensamos e sentimos, esteja de acordo com a sua palavra. Sempre na perspectiva de Deus, de acordo com o que Ele nos ensina e nos encaminha, e não do jeito que vemos e ouvimos na televisão, ou nas igrejas, onde quer que seja. E nós tenhamos cuidado, irmãos, para que o nosso subjetismo exacerbado dos nossos dias, subjetivismo exacerbado, individualismo exacerbado, liberalismo, isso é, mas pode ser assim, mais, pastor, mais, não tem mais. É a palavra do nosso Deus. Então que Deus nos conceda graça para entender que esse subjetivismo exacerbado dos nossos dias não pode se sobrepor ao objetivismo, à objetividade da palavra de Deus. É a palavra de Deus objetiva. Temos que conhecê-la e temos que andar segundo ela, segundo Deus mandou, a fim de que, em obediência à sua palavra, pela fé, nós de fato vivamos para louvor da glória do nosso Deus. Foi para isso que Ele nos criou em Adão e nos recriou em Cristo Jesus, para louvor da sua glória. Que Deus nos abençoe. Amém.